Oi, gente, bom dia. Hoje vai ter trilha sonora de galinha pintadinha aí. Eu contava que a Maia ia acordar mais tarde, porque é ela que faz mais barulho, assim, né? Mas não rolou, então a gente vai com a Maia acordada mesmo. Botei a galinha pintadinha pra me salvar. O pessoal tá entrando. Mas eu não espero que tenha muita gente online, porque sábado de manhã é complicado mesmo, né? Tem as seguidoras internacionais, que pra elas é mais cedo ainda. E são seguidoras que estão sempre por aqui, mas por conta do horário, eu sei que fica mais complicado. Vou começar falando que essa live, ela também vai ser postada no YouTube como aula 15 do curso Criação Desculpa, como aula 16 do curso Criação Antirracista. A gente está na reta final do curso e eu queria deixar algumas perguntas que eu recebo sempre registradas as respostas, né? Porque eu sei que se ela tem aparecido até agora, ela vai continuar aparecendo recorrentemente. E quem entrou na primeira turma do curso, conforme eu vou postando as aulas, vão surgindo a dúvida, a gente vai conversando. Mas agora eu acabei de gravar todas as aulas, então eu entendo que vão chegar, as pessoas vão ter dúvidas que eu não vou conseguir responder na aula seguinte, que eu não vou conseguir ter essa troca tão próxima. Então ter esse vídeo vai ser um meio, sabe aqueles sites que tem as perguntas frequentes lá para você perguntar antes de buscar a aba de ajuda? A ideia é que seja mais ou menos isso. Inclusive combina com o meu microfone aqui. Oi, Maia. Isso, pode sentar lá pra você ver, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu tinha aberto algumas caixinhas e fui salvando as perguntas que sempre apareciam, né? Selecionei aqui, não lembro agora se foi 10 ou 12 perguntas. Então, eu vou ler, eu abri aqui no computador os prints, eu leio a pergunta e faço a resposta, dou a resposta aqui, né? Que eu acredito que vai ajudar essa pessoa e que ajude outras que tenham dúvidas parecidas. Na hora da edição, eu vou colocar o print bonitinho aqui da pergunta, né? Pra ter como referência. A primeira pergunta é: filha de 2 anos aqui, já consigo começar? A pergunta da caixinha é: qualquer pergunta sobre criação antirracista. Então, já consigo começar a criação antirracista? E a resposta é sim. A gente começa a criação antirracista desde muito pequeno. Eu tinha comentado com algumas pessoas, falei numa live anterior também, que crianças a partir dos 3 meses de idade já reconhecem a raça das pessoas que cuidam dela. Então ela se sente mais confortável com pessoas da raça dos cuidadores dela. Isso significa que ela já faz distinção racial. E se desde muito cedo ela é apresentada à diversidade, pessoas pretas, brancas, asiáticas, indígenas, ela não vai ter nenhum tipo de desconforto com nenhuma raça, né? Então, desde muito pequena, a gente trazer diversidade para nossa família, para as nossas crianças, vai fazer com que elas naturalizem a presença de pessoas de todas as raças no convívio delas. Então, sim, dá para começar bem antes dos 2 anos de idade. Mas se a tua filha tá com 2 já, então provavelmente ela já, não sei aqui, a pessoa não identificou se é branca ou se é preta, mas eu acredito que ela já está mais familiarizada, que ela já se sente mais confortável com a raça que ela mais convive. O que você vai fazer? Introduzir pessoas pretas na convivência dela. E aí você não vai forçar uma pessoa preta a conviver com você só para apresentar a diversidade. Ai, gente, ignorem a Maia aqui, trocando de peito. Só para garantir essa diversidade na convivência da criança, né? O negro não é uma ferramenta de antirracismo na vida de ninguém. Mas o que você pode fazer? Colocar essa representatividade de outras formas. Dar um brinquedo, uma boneca preta, talvez, colocar um desenho infantil, uma musiquinha infantil para ela, com personagens pretos. Eu recomendo a Hora do Black, porque assim, eu sou apaixonada pela Hora do Black. Mas tem Bino e Fino, tem Doutora Brinquedos, enfim, tem outras animações que trazem crianças e personagens pretos. Você também pode procurar um pediatra, não sei se é pelo SUS, a gente não tem a opção de escolher, e é muito difícil também a gente encontrar pelo SUS um médico preto. Mas se é um pediatra de convênio, um pediatra particular, você pode procurar esse profissional sendo negro, né? Uma pediatra mulher, um homem que sejam negros. São formas de você trazer essa convivência com pessoas pretas numa posição em que a criança respeite e admire, né? E aí ela vai entender que pessoas pretas estão em todos os lugares. Por que eu tô falando da questão do respeito? Porque é muito comum famílias que não tenham nenhum convívio com pessoas pretas, a única pessoa preta que a criança conhece é uma pessoa em posição de subserviência, sabe? É o porteiro do prédio, a pessoa que faz a manutenção de um espaço, enfim, para que ela não crie na cabeça dela a ideia de que pessoas pretas só ocupam posições de subalternidade. Deixa eu passar para a próxima. Apelidou o amigo de chocolate. E quando digo que é errado, diz que o amigo não liga.
A questão do racismo recreativo no Brasil é muito forte, né? Quando a gente dá esse apelido relacionado à raça, alguma característica da raça, é você achar que todas as mulheres pretas são parecidas com a Jojo Todinho. Eu sofro com esse estereótipo. Todos os meninos negros que são Cirilo. E outros apelidos que eu nem vou falar aqui, porque são extremamente ofensivos. É muito comum no Brasil. E a justificativa é justamente essa. É uma brincadeira, é uma forma de carinho. A pessoa não liga. E aí, o que você pode discutir? Não sei, deixa eu ver. Não fala a idade da criança aqui. Mas se ela já tá colocando apelido, ela já tem uma racionalização, ela já consegue fazer algumas comparações. Então, o que eu aconselho, em primeiro lugar, é pensar que provavelmente a criança não ia aceitar ser chamada por um apelido que ela considera pejorativo. E argumentar com ele, se ele já tiver idade para isso, é super importante. Outro ponto, que pessoas adultas são muito comuns de fazerem isso, é quando você usa uma pessoa preta e acredita que ela representa todo o movimento negro. Então, você precisa conversar com seu filho sobre individualizar as questões. O fato de uma pessoa não se ofender não significa que todas não se ofendam. E por conta disso, é importante que ela entenda que, na via das dúvidas, o melhor é não ofender. Tratar todas as pessoas pretas a partir do ponto de vista de uma pessoa preta é desumanizar as pessoas. E desumanizar é desrespeitoso, e no caso de pessoas pretas é racismo. E eu acho que não tem problema, e lógico aí de novo, né, a Maia querendo aparecer de alguma forma. Não tem problema que a criança entenda que ela está praticando racismo. Uma das questões que eu discuto no curso, inclusive, é isso, né, que a gente precisa reconhecer os momentos de racismo, reconhecer que o racismo existe, tanto nós adultos quanto as crianças também. Senão elas vão começar a idealizar, no pior sentido possível, e eu estou usando idealizar porque eu não encontrei palavra melhor, que o racismo é só aquele explícito, violento que a gente vê nos filmes, que a gente vê na TV, sem ter a dimensão de que essas atitudes também são consideradas racistas. Eu vou ler a próxima pergunta. Para adolescente, ainda faz sentido começar a criação antirracista? Faz sentido e é muito urgente, né? Por mais que você não tenha trabalhado o antirracismo de uma forma organizada, de uma forma intencional, eu acredito que trabalhando a questão do respeito, em alguma instância, o teu filho que é adolescente ou a tua filha que é adolescente, não fala aqui se é menino ou menina, mas não importa, né? Mas nessa altura aí, já chegou na adolescência, então deve ter pelo menos 13 anos, ela já entendeu o que é respeito, ela já entendeu o que é o certo, o que é o errado, pelo menos as questões mais extremas disso. Então, já é o meio caminho andado. O que você precisa agora é fazer os exercícios de autorreflexão, de autocrítica, onde a gente ainda pratica racismo, onde esse racismo está presente no nosso cotidiano, na nossa forma de se comunicar, nos nossos gestos, no nosso imaginário, né? Um adolescente, ele já tem total condições de fazer essa reflexão. O adolescente, ele já tem essa capacidade de abstração para entender discussões mais profundas. Eu acho super importante você ler notícias com esse adolescente, sabe? Senta para conversar sobre atos de racismo que estão sendo noticiados aí, inclusive com relação a outros adolescentes. Ter essas conversas que são difíceis, mas são super necessárias. Por mais que você não tenha feito isso até agora, sempre é tempo. Você pode falar com ele sobre causa e consequência, né? Da onde vem esse racismo? Porque todo comportamento a gente sabe que é uma comunicação. Então, primeiro de tudo, a gente vai entender de onde vem esse racismo. Ele não aprendeu sozinho, e aí você vai descobrir se são companhias, se ele tem lido sobre isso na internet, se ele convive com pessoas racistas, inclusive na família, o que é muito comum. Enfim, é entender de onde vem esse racismo e explicar pra ele que esse racismo tem consequências. Mais uma pergunta. Menina de 9 anos odeia o próprio cabelo e livros não estão ajudando. O que fazer? Provavelmente é uma menina de cabelo crespo, né? Uma menina preta de cabelo crespo. A gente pensa no empoderamento muito a partir da leitura, porque no momento a gente começou que eu chamo de uma onda de aceitação do cabelo crespo, acho que isso deve ter uns 6, 7 anos pra cá, surgiram muitos livros infantis falando do empoderamento das crianças a partir do cabelo, e a gente entendeu que o livro seria suficiente pra dar conta disso. Tem até alguns aqui, mas enfim, nem sempre o livro vai fazer sentido pra realidade daquela criança, né? O que eu aconselho? Trabalha com ela pessoas pretas que ela se identifica. Se ela gosta de música, você vai apresentar artistas musicais no ritmo que ela gosta, no segmento que ela gosta. Mulheres pretas com cabelo parecido com o dela. Siga você, mãe, né? Não a conta para uma criança, mas você, mãe, siga pessoas pretas, mulheres e homens pretos que têm o cabelo com a textura parecida dela. E sempre que você puder, que for um conteúdo que ela possa acessar, mostra para ela, olha que bonito esse penteado.
para que ela costume ver pessoas com cabelo igual dela e pessoas com cabelo igual dela que sejam admiradas, que sejam respeitadas, utilizando penteados afro, penteados que enalteçam a textura do cabelo, né? Ela vai começar a entender que sim, ela pode e ela é bonita com o cabelo que ela tem, né? E aí com o tempo, que também não é um processo simples, mas com o tempo ela vai acostumando com essa nova forma de se enxergar. A próxima pergunta é: eu branca, essa é uma pergunta em duas partes. Eu branca, adotei ela, negra, deve ser a filha. Quando brigamos, diz que sou racista só pra me ofender. Diz que eu devia ter adotado uma branca, uma criança branca, porque tudo que ela faz eu reclamo. Juro que não é assim. Talvez seja um pouquinho de preconceito da minha parte, mas lendo eu imaginei uma adolescente, né? Porque todo mundo que tem filho adolescente aqui sabe que ele chegou naquela fase e toda vez que a gente for conversar sobre algum comportamento que a gente não considerou correto, eles entendem como uma crítica profunda e se magoam muito, porque tudo que eu faço tá errado, você não me respeita, você não me entende, que é totalmente comum dessa fase, né? Os adolescentes estão formando a sua personalidade e toda vez que eles tomam uma atitude, que eles veem essa atitude sendo criticada, é como se a gente estivesse criticando toda a identidade deles e não só aquele fato em si, né? Então, eu já imaginei logo uma adolescente. Talvez não seja o caso, mas enfim. Eu acho que o que precisa ser trabalhado aí é justamente essa relação de que a criança está se sentindo incomodada com relação à raça. E não só com relação a você, mas você é a pessoa mais próxima de outra raça que ela tem contato. Então, é lógico que toda a frustração que ela tem desenvolvido com relação a pessoas brancas vai ser refletida nessa relação com a mãe, porque a mãe é a antagonista da filha adolescente e é a pessoa mais próxima que ela tem a segurança de comunicar essa frustração. Então, em primeiro lugar, entenda que não é uma questão com você, é uma questão com a branquitude, muito provavelmente, né? E aí vai precisar ser investigado se ela tá sofrendo algum caso de racismo, que também pode ser o caso, né? E ela tá projetando medo, insegurança, raiva, tudo isso na pessoa branca, que ela tem confiança para falar a respeito, né? Então, entender de onde vem essa frustração, eu acho que é o primeiro passo. E não entender, não tomar como uma ofensa pessoal. Eu sei que magoa ouvir algumas coisas dos nossos filhos, mas foca no fato de que ela se sente segura para falar isso para você. E com relação à adoção, também pode ser, e aí eu tô aqui conjecturando, porque eu não entendo, não sou doula de adoção e não sou psicóloga, né? Mas eu tô conjecturando que pode ser o medo de rejeição também, né? Que ela tá expressando aí. Porque agora ela começa a entender que existem muitas diferenças entre vocês. E bobagem negar isso, sabe? Existem essas diferenças e tá tudo bem que existam essas diferenças aí, questões estruturais, né? Que é o caso do racismo. Mas eu acho que você precisa começar a fortalecer nela a ideia de que, independente de diferenças que vocês tenham, vocês também têm muito em comum. Independente das diferenças que vocês tenham, você é mãe dela, você escolheu ser mãe dela, e eu acho que isso é muito importante, né? No caso da adoção, e aí, de novo, eu tô falando aqui da minha opinião, de fora de uma situação que eu nunca vivi. Mas eu acho muito poderoso, né? Você falar pro seu filho: eu escolhi ser tua mãe. E aí, de novo, eu tô conjecturando, você teve essa escolha e talvez ela não sinta que foi escolhida por quem ela é, mas pela cor da pele dela, né? E eu acho que conversar sobre esse processo de escolha talvez seja muito importante para ela entender que ela é sua filha e ponto, que nada disso vai mudar, nem cor, nem raça, nem religião, nem coisa nenhuma vai mudar esse fato, né? Eu acho que dá essa segurança para ela que, independente de qualquer diferença, vocês são mãe e filha e sempre serão. Continuando aqui as perguntas, um filho preto e um branco, devo dar a mesma criação? Não e sim. Lógico que a gente não vai tratar diferente por ser preto ou branco, mas as crianças precisam ser racializadas, elas precisam entender que elas são de raças diferentes e que elas vão receber socialmente outra leitura, outro tratamento, então é importante que a gente prepare as crianças de uma forma diferente. Quando eu falo de criação antirracista, ela tem dois enfoques, né? Quando a gente fala da criança preta, a gente está muito mais preparando ela para se empoderar, né? Empoderar a criança preta, porque ela vai inevitavelmente sofrer racismo e ela precisa estar muito fortalecida para que isso não traga um impacto muito profundo na vida dela, não ocasione nenhum trauma permanente, né? Então você vai empoderar a criança preta. No caso da criança branca, ela precisa ser racializada e letrada racialmente, né? No caso da criança branca, ela precisa entender que pessoas pretas não são melhores nem piores que ela, porque é muito comum essa hierarquização, e ela precisa entender o papel dela na luta antirracista, que é de apoiadora, nunca de protagonista, nunca de silenciar pessoas pretas. Então, em algumas questões vai ter, sim, essa diferenciação
não tem a idade. Gente, vocês podiam colocar a idade, vocês podiam facilitar a minha vida, né? Mas, enfim, independente da idade, quando tiver conversas a respeito de raça, eu acho importante conversar com as duas crianças junto, porque isso vai construir aí na cabecinha delas de que sim, as questões precisam ser enxergadas de formas diferentes a partir da onde se olha, né? Se eu olho do ponto de vista da pessoa preta, do ponto de vista da pessoa branca, e como a gente age as diversas situações de racismo que elas vão inevitavelmente presenciar, como é que elas vão reagir, né? É isso, você não vai tratar diferente, mas você vai explicar para ela que existem diferenças raciais e que essas diferenças, infelizmente, vão determinar alguns aspectos da vida dela, né? Então, por exemplo, na escola, o teu filho preto provavelmente vai precisar se posicionar de uma forma mais incisiva para que seja respeitado, que seja ouvido, para que consiga ser incluído, né? Enquanto o seu filho branco vai encontrar menos resistência. E aí ele precisa entender que o irmão preto está enfrentando essa resistência que ele não, por conta da raça. E a criança preta precisa entender que apesar do irmão branco ter mais facilidade em algumas situações, ela não pode considerar que ela é menor, que ela é pior do que o irmão branco. E ela também não pode considerar que ela viva à sombra desse irmão. Isso é muito importante, né? Porque senão o que acontece? Vai ter uma dinâmica onde a criança branca protege a criança preta. É importante o seu filho branco entender esse lugar de apoiar, mas sem silenciar, né? Para que a criança negra não cresça à sombra do irmão que é branco. A próxima. Minha filha branca acha que precisa elogiar todas as pessoas pretas. Sempre. Em letras maiúsculas, o sempre. É racismo, né? Sim, é racismo. Provavelmente você, ou o pai, ou os dois, enfim, quem lida com a criança tem tanto medo de ser considerado racista, de que ela aprenda racismo, e aí, de novo, com o que vocês me dão aqui, eu vou imaginando um cenário, né? Provavelmente esse medo, famílias que têm esse medo exacerbado de parecer racistas é porque tem algum racista daqueles bem escrotos, assim, na família. Então, provavelmente, vocês têm tanto medo de que essa criança aprenda a ser racista com esse parente, que vocês estão ensinando para ela que ela não pode fazer essa diferença de uma forma que ela entende que ela precisa verbalizar que ela não faz diferença entre pretos e brancos. Só que quando ela verbaliza, ela já tá fazendo essa diferença. Porque a gente não sai na rua falando para as pessoas: ai, que branco lindo, ai, como eu amo o seu olho azul, que coisa mais maravilhosa o seu cabelo liso. Porque a gente considera isso o padrão, né? E tudo que foge do padrão é o que a sua filha tá elogiando, que é o caso da pessoa preta. Então, o que você precisa falar e trabalhar com ela, que não é só uma questão de conversar, né, gente? O antirracismo não dá pra você sentar a criança e dar instruções pra ela, tudo tem que ser na prática. Então é falar com ela a respeito de que se você não faz diferença entre as pessoas, você também não precisa tratar diferente. E que sempre que a gente trata uma pessoa diferente por conta da raça, é racismo. A pessoa preta vai se sentir incomodada no sentido de que essa pessoa nem me conhece e tá me tratando desse jeito. Por quê? Será que ela tem tanto medo que eu percebo o racismo dela que ela tá tentando mascarar? A próxima é errado incentivar minha filha trançando meu próprio cabelo? Sou branca e ela não. Gente, essa eu vou responder muito rapidamente. Tem um destaque no meu perfil falando sobre tranças e tudo que eu entendo com relação a pessoas brancas utilizando trança. E aí tem 2 pontos. Primeiro, pessoas brancas no Brasil não são impedidas de fazer nada. Mas do ponto de vista ético, moral, sei lá, não sei bem a definição que eu daria pra isso, eu considero errado sim. A sua filha precisa enxergar beleza para além da família, né? Porque você não é uma pessoa preta. Então, ela só vai gostar de pessoas pretas se parecerem com você, né? Ela só vai respeitar pessoas pretas, só vai entender a cultura dela a partir da aculturação, ou seja, a partir da sua apropriação. Ela precisa entender que ela é um indivíduo separado de você e que vocês podem ser amigas e ter uma relação incrível de mãe e filha sem que vocês precisem se parecer fisicamente. E se você quiser incentivar a criança a aceitar o próprio cabelo, a buscar as raízes culturais aí que a trança traz, né? Apresenta pra ela pessoas que ela admira que usam esse tipo de trança. Essa aqui eu separei porque eu achei muito curiosa, que ainda existam pessoas, não é nem pessoas que têm coragem de pensar assim, mas pessoas que têm coragem de verbalizar esse pensamento. Na aula de educação física, o professor disse que meu filho deveria tentar o basquete porque negros são bons nisso. Meu filho achou que é elogio, mas eu não gostei. O que eu posso fazer? Gente, as escolas estão muito desatualizadas com relação
as discussões raciais. Tem professor que nunca teve nenhum tipo de formação étnico-racial. As universidades, os cursos de formação de professores não pensam nisso. E a não ser que o profissional vai por conta própria buscar entender essas questões, ele não vai entender, ele nunca vai se atualizar. O que eu recomendo é conversar com a coordenação pedagógica dessa escola, falar para ela sobre como é importante fazer essa discussão, sobre como é importante atualizar os professores, porque senão você está fazendo um trabalho em casa e a escola vai desfazer o seu trabalho todos os dias, né? Talvez se oferecer para trazer algum suporte, se você se sentir capaz, se você tiver essa disponibilidade, ou indicar pessoas que possam fazer esse trabalho. Inclusive, a Bonita aqui faz. Vocês podem indicar meu curso, vocês podem indicar meu workshop. Eu tenho um material voltado para educadores e fazer uma palestra legal sobre letramento racial, entender questões assim que são iniciais, né, para essa discussão racial, como esse ponto, porque assim, se alguém não percebeu, é muito racista presumir que uma pessoa preta tem talento para determinadas coisas só porque ela é preta. Eu não digo para uma pessoa branca que ela deve dançar polca muito bem porque ela é branca. Já pensou se eu chegasse uma pessoa branca e falasse assim: ah, então você deve ser neonazista, né, porque todo neonazista que eu conheço é branco. Vocês não iam se ofender? Da mesma forma, vocês presumirem coisas sobre pessoas pretas me ofende, né? Ofende pessoas pretas. Então, eu acho que conversar com a coordenação e explicar esse ponto é o primeiro passo. A próxima pergunta. Depois que comecei a seguir, enxergo racismo em tudo e tenho medo de estar exagerando. A culpa é minha, né? Eu entendo isso. Quando a gente se reconhece negro, a pessoa preta, né? Quando ela... Desculpa, bati no microfone. A pessoa preta, quando ela se reconhece negra, ela começa a repensar toda a sua vida. E ela vai entender que várias situações vexatórias que ela passou eram racismo e ela não entendeu e ela não enxergou. Isso faz com que ela fique hipervigilante no presente. Então, aquelas microagressões vão deixar de passar desapercebidas. E aí a gente fica pensando: caramba, será que o tempo todo as pessoas são racistas nesse nível? Não é possível, eu devo estar exagerando. Mas, infelizmente, não é exagero. Não, a gente vive mesmo numa sociedade extremamente racista. O nosso jeito de falar, o nosso comportamento, as nossas instituições, a nossa mídia, a gente é cercado o tempo todo sobre racismo. E se a gente não tiver cuidado, isso adoece a gente. Eu tive uma fase de militância que me adoeceu, porque eu vivia cheia de ódio 100% do tempo, porque é isso, você vê que o tempo todo, de alguma forma, a sociedade está nos agredindo. E é muito desconfortável você estar nessa posição onde você sempre está incomodando, você vive respirando já é um incômodo para a sociedade. Isso te enche de ódio, isso te engatilha o tempo todo. Então, duas coisas que eu te digo: não é exagero seu, mas você precisa entender qual é a sua forma de luta. Porque senão a gente vai adoecendo com isso, né? Você não gostou do que tá percebendo agora? Precisa fazer alguma coisa a respeito? Faça. Escolha a sua forma de luta, entenda como ela faz sentido na tua vida, a sua luta antirracista, e comece. Mas entenda que você precisa de ter momentos de lazer, que você precisa relaxar, que você não pode militar o tempo inteiro, não porque é errado, mas porque te adoece. E aí eu tô falando diretamente, né, considerando que é uma pessoa preta, porque essa pergunta, assim, me gerou um gatilhozinho, porque me tocou num lugar onde eu já me enxerguei, né? Então eu fui lá fuçar o perfil da pessoa e eu vi que é uma mulher preta. Então é isso. O primeiro ato de resistência de alguém que se reconhece negro, de alguém que começa a entender o seu lugar racial, é se manter vivo e são, né? A nossa luta só faz sentido se a gente estiver vivo e bem. A última pergunta. Por mais que eu tente, não consigo entender como valorizar nossa cultura para mostrar para a criança. A gente não precisa parar a nossa rotina e falar: olha, nesse momento aqui nós estamos glorificando o quanto o cabelo crespo é bonito. Você tá arrumando a criança de manhã para ir para a escola, enquanto você tá penteando o cabelo dela, e falar: que lindo o teu cabelo, eu gosto tanto da textura dele, como ele é bonito assim. Eu gosto quando você penteia o seu cabelo desse jeito. Você tá valorizando o cabelo crespo. É você comer uma comida e conversar sobre aquela comida e de onde vem. Sabia que os nossos ancestrais, pessoas pretas que chegaram no Brasil, que tinham o costume de comer o arroz com feijão? Que legal que a gente continua comendo arroz e feijão depois de tanto tempo. Que legal que a gente tem essa conexão com a nossa ancestralidade através da nossa alimentação. E seguir o baile, sabe? Não pensar que a gente precisa dar uma aula para a criança sobre os assuntos. É entender onde eles já estão inseridos na nossa
na nossa rotina. E quando eles não estão inseridos, é inserido dessa forma. Que tipo de música que o seu filho gosta? Gosta de rock? Ele ouve rock? Sabia que o maior guitarrista de todos os tempos foi o Jimi Hendrix? Mostra pra ele o Jimi Hendrix. E você não precisa verbalizar que era um homem negro, né? Mas mostra pra ele. Ela vai ver, ela tá vendo que pessoas negras também fazem parte da história do rock. Porque hoje o rock é extremamente branco, mas a origem dele é preta, né? É esse tipo de coisa. É você trazer essas referências de uma forma que a criança conheça, sem que ela tenha uma aula sobre isso, sem que se tenha uma grande conversa muito profunda a respeito disso. Vamos fazer um passeio diferente? Vamos comer no restaurante africano hoje? Vamos conhecer o Museu Afro Brasil? Enfim, a Pequena África, não sei aí das questões de outros estados, inclusive. A última aula do curso Criação Antirracista a gente vai falar sobre entretenimento. Eu tô fazendo uma lista de estabelecimentos, de lugares que eu recomendo para trazer essa valorização de uma forma natural para as crianças, né? Mas é isso, é você observar dentro da sua rotina as coisas que a gente faz e que trazem muito da cultura afro-brasileira para nossa vida e às vezes a gente não percebe. A música que a gente ouve, a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, o cabelo que a gente tem. Tudo isso é valorizar a cultura, né? A gente não precisa fazer um momento de valorização no dia, né? É só a gente reconhecer o quanto essa cultura já está presente na nossa vida. Gente, eu trouxe essas perguntas, escolhi essas perguntas para responder, porque tem muito a ver com os assuntos que mais aparecem nas minhas caixinhas. Mas, se vocês sentiram que ficou faltando alguma coisa, eu fui lendo aqui os comentários enquanto eu tava falando, né? E são todos mais ou menos nesse sentido. Se você sentiu que nada aqui serviu para você, que você precisa de uma coisa mais específica, me chama no inbox, vamos conversar a respeito. Eu faço um atendimento de educação parental com o recorte antirracista. O importante é que a criação antirracista esteja em todos os lares com intencionalidade, tá? Então é isso. Eu agradeço quem tá aqui presente agora. Para quem não conseguiu assistir no momento dessa live e tá assistindo agora pelo YouTube, muito obrigado também, né? Se quiserem, deixem perguntas nos comentários e aí, na medida do possível, eu vou respondendo também. E é isso. Quem ainda não faz o curso Criação Antirracista, vai se matricular. Essa semana tá com o valor de R$ 75, o valor desse curso é R$ 99, né, no preço normal. Mas nessa semana toda, o valor tá R$ 75, porque eu tô no esforço de que todo mundo entre em contato com isso. A gente tem vivido um momento muito tenso com relação a questões raciais. E a minha forma de luta é essa. Só que eu não posso esquecer que a minha luta também é a minha sobrevivência, senão esse curso seria de graça, com toda certeza. E eu vou terminar essa live agradecendo muito a presença de vocês. Eu vou editar o vídeo depois que acabar aqui, né? Eu vou baixar e editar para conseguir postar no YouTube um pouquinho mais compacto, digamos assim, porque tá muito longo. Então é isso, obrigada, tchau, gente!